Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui que o jornalista do Globo revelou bastidores interessantes aí do dia em que Bolsonaro teve que colocar tornozeleira eletrônica. Segundo o jornalista, Michele teria se exaltado, deu maior chilique e quase foi presa em flagrante. Vamos trazer detalhes sobre isso e também dizer que a saúde do Bolsonaro, segundo a Folha, anda nada boa, tá tendo crises de soluço. Pois é, para alguém que riu durante a pandemia enquanto as pessoas choravam os seus mortos e os seus doentes acamados, internados, entubados, agora o Bolsonaro está tendo uma crise de soluço. E segundo consta, tá mal de saúde física e mental. Vamos trazer detalhes sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Faz parte, eu entendo. Manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor e passamos a marca de 387 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Bom, a Michele parece não ter reagido muito bem ao dia em que o Bolsonaro recebeu lá a tornozeleira. Eu acho que é tudo farsa. Não sei vocês, já quiser opinar aqui embaixo. Eu acho que tudo que aquela mulher faz é um teatro. Eu não acho ela sincera nas suas atitudes. Me parece uma pessoa que está sempre calculando. Eu acho ela falsa, né? É a sensação que eu tenho. Pode ser que a minha impressão esteja errada. Eu não consigo ver verdade no que ela fala e no que ela faz, o comportamento dela diante das câmeras aí. É uma coisa minha, né? Talvez eu esteja errado, né? E quem discordar de mim esteja certo. Mas aqui vai dizer o seguinte: no mês passado, Michele Bolsonaro roubou a cena durante a operação da PF para cumprir mandados de busca e apreensão contra o seu marido. Quando, alvo de medidas cautelares impostas por ordem de Moraes, ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Bastante exaltada, Michele tentou tomar um celular da mão de um agente. Olha só, hein? Correu o risco de ser presa em flagrante. A cena foi classificada como um chilique por quem estava no local. A operação na casa dos Bolsonaro em Brasília, aliás, foi gravada na íntegra. Os vídeos quase foram divulgados pela PF depois que Jair e Eduardo insinuaram que um pendrive apreendido num banheiro do imóvel foi plantado por um policial federal. Teve essa narrativa mesmo, depois o pessoal viu que no pendrive não tinha nada demais. Imagina se a PF tivesse que divulgar esse vídeo para mostrar que o pendrive não foi plantado, ou seja, colocado de propósito por um agente da Polícia Federal no local. E aí isso ia pegar a Michele Bolsonaro dando o seu esquete, dando o seu chilique. E eu acho até bom que não tenham divulgado. Porque ela, como eu disse aqui que eu não confio nada, ela tenta passar essa imagem, e muita gente acredita, a imagem da pobre coitada. Ai, da mulher do marido perseguido, da mulher do marido que está sendo injustiçado. Isso vai criando uma comoção, né, em alguns que pode beneficiá-la. Eu acho que ela já está até sendo beneficiada por isso. Mesmo com poucas aparições, ela não dá entrevista praticamente, até para não se comprometer. Ela acaba, né, no imaginário de muitos, sendo essa mulher sofrida por conta do marido perseguido. E aí se mostram essas imagens com a esposa dando chilique, revoltada por conta de uma, que eles chamam, né, de injustiça que o marido está sofrendo. Isso poderia beneficiá-la. Então, né, eu acho até bom que não tenham divulgado essas imagens aqui em relação ao dia em que o Bolsonaro recebeu de presente a tornozeleira eletrônica. E por falar em Bolsonaro, né, depois a coisa piorou, porque ele descumpriu medidas cautelares e aí, né, tivemos a prisão domiciliar. E vejam só o que diz aqui a matéria a respeito da saúde do ex-presidente. Diz que na primeira semana, em prisão domiciliar, Bolsonaro recebeu visitas de parentes e aliados, demonstrando contrariedade com sua situação política e exibindo variações de humor. Aí não dá pra ficar feliz, né? Então, beleza. O cara vai ficar, nossa, que beleza que eu tô aqui. Opa, bom demais, Moraes. Obrigado, viu? Prisão domiciliar. Não, então é normal o cara, né, ficar contrariado. Interlocutores dos visitantes que estiveram com Bolsonaro desde a ordem de prisão, na segunda, relataram a frustração dele com o que descreveram como uma decisão desproporcional do ministro Moraes. Segundo um desses relatos, Bolsonaro estava abatido, cansado e chateado, despertando preocupação de amigos com seu estado de espírito. Outra pessoa, ouvida sob reserva, diz
que o ex-presidente já aparentava estar um pouco mais tranquilo com a nova condição e sem sinais de depressão. Agora que vai falar das crises de soluço, que já estavam presentes antes da prisão domiciliar. Elas continuam sendo um incômodo para Bolsonaro. A condição impede que ele fale, durma e às vezes leva a vômitos. Disse aqui então uma pessoa: voltaram os episódios de soluço de forma intermitente. Ele já está se tratando do refluxo, afirmou então Leandro Eknik, cardiologista, que faz parte da equipe médica de Bolsonaro. Ele já teve outras crises em pós-operatórios, mas os períodos eram menores, diz o médico, descartando relação entre o mal-estar e a prisão domiciliar. O quadro de saúde do ex-presidente é um dos principais argumentos, né, que eles tentam usar para evitar que ele vá para a cadeia depois que acabar o julgamento, em que todo mundo sabe que ele será condenado. E não é porque já está condenado antes, porque estão perseguindo, não é porque todo mundo sabe que cometeu o crime. Cometeu o crime, tem que pagar. Aqui vai dizer mais, vamos ver aqui, que a senadora Damares Alves avalia que Bolsonaro terá que encontrar uma nova rotina para se distrair. Aí ela afirma que antes ele tinha uma rotina de ir fazer jogadinha lá na casa lotérica, que agora não pode mais, mas aí ela fala que é uma tortura pro Bolsonaro. Olha que tortura, hein? Logo o Bolsonaro, que exalta torturador da ditadura, que fazia barbaridades, que eu não vou nem falar aqui no vídeo, porque é uma coisa quando a gente vai ler sobre as torturas feitas contra a Dilma Rousseff, inclusive pelo brilhante Ustra, que o Bolsonaro enalteceu ao votar a favor do impeachment da Dilma. Então, sabe, aquilo lá era tortura, agora ela vai chamar de tortura. Não poder sair de casa. Olha, tinha que ter pensado nisso antes de praticar os crimes. Praticou crime, prisão domiciliar, e tá numa casa que tem piscina, não tá proibido entrar na piscina, e outras mordomias mais. Então, imagina se ele não tá aguentando uma prisão domiciliar quando for pra cadeia mesmo. O que vai ser do Bolsonaro? Não tô falando aqui que é fácil, que é tranquilo, mas, olha, é uma situação realmente, né, de viver agora a empatia deles com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou o que falou ao votar no impeachment da Dilma. Que, de novo, depois pesquisem aí como que Dilma foi torturada na cadeia pelo brilhante Ustra. É surreal. E agora eles querem falar de perseguição, como é que eles falam que o Xandão, que o Moraes não tem empatia. Mas essa turma reclamando de falta de empatia, tendo eles enaltecido torturador, de novo, digo aqui pela terceira ou quarta vez. Não cabe. É muita hipocrisia num grupo só. Aqui vai dizer mais. Olha aqui, ó. Vamos até ler o que disse a Damares. Entendo que a prisão para ele é uma tortura. Ele gosta de fazer coisas. Agora não tem o que fazer. Ele inventa. Ficar dentro de casa para ele não vai ser fácil, mas claro que vai criar toda uma rotina, dar banho em cachorro, cuidar da casa, ajudar. Aqui vai dizer mais que o senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil, foi o primeiro do mundo político a visitá-lo. E ao deixar a casa, onde ficou por meia hora, disse: vi que apesar de triste, nosso capitão continua inabalável, acreditando no nosso Brasil e confiando em Deus. Esse aqui, Ciro Nogueira, é o que foi detonado pelo Silas Malafaia nas redes sociais aí. E depois o Tarcísio também já foi visitar o ex-presidente. Agora a vida vai ensinando, né? Na pandemia, quando o Bolsonaro era questionado das mortes, de gente doente, internada, entubada, o que ele respondia? E daí? Quer que eu faça o quê? É só uma gripezinha, bando de maricas? Eu não sou coveiro? Era coisas assim que ele respondia quando tinha gente entubada, presa num leito de hospital. Ou nem tendo direito a ficar no leito de hospital porque não tinha vaga. Gente morrendo sufocada por falta de oxigênio, que a incompetência do governo Bolsonaro não atendeu da forma suficiente, principalmente em Manaus. Lembra da tragédia? Então, assim, agora tá aí. Ele na prisão domiciliar, numa casa boa, com piscina, outras mordomias, tendo crise de soluço, e o pessoal fala: oh, meu Deus do céu, tadinho, que tortura pro mito. Pois é, mas eu tenho que dizer que em breve essa situação dele tende a se agravar. Porque se ele tá assim em casa, imagina quando for de fato para a cadeia. Então esse é o ponto aí, né, que o pessoal vai ter que acostumar, e tudo isso é um passo também de narrativa para tentar reforçar essa imagem do pobre coitado perseguido, que não tem nada de pobre coitado e que ele praticou crime. Você pode até gostar ou não gostar do Moraes, mas não dá para negar que o Bolsonaro cometeu uma renca de crimes ali e não tem como ficar impune. Chega de impunidade nesse país que já premiou bandido demais. E bandido não é só aquele que foi pego com mala de dinheiro,
com 51 milhões no apartamento, que eles tentam falar isso, mas não foi por corrupção, mas peraí. Corrupção não é o único crime que você não pode cometer. Tem um monte de outros crimes que, opa, se você comete, tem que ser punido. Aqui eles tentam confundir, distrair as pessoas, e eu tô aqui para desconfundir. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar, compartilhar o vídeo, trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.